pessoal, mais um Garagem do Kaká. E agora continuando esse papo divertido, né, e memorável com meu amigo Jorge Nickler. A gente estava falando, né, no capítulo anterior sobre a questão da gente ter chegado lá na largada com um tanque de combustível não homologado, vamos dizer assim. Sim, né? sim. E isso estressou a gente demais. Sim. Porque a gente chegou com 2 carros, um dos carros a gente tinha alugado e a gente já tinha gasto todo o dinheiro da locação do carro, pagando inscrição, sei lá eu o que, navio, combustível, etc. Sim. Ou seja, a gente não tinha dinheiro, não dava para devolver o dinheiro para a pessoa, então a gente tinha que fazer o carro ficar apto a fazer a prova, né? Sim, sim. Por sorte, a gente passou alguns meses lá no ano anterior, eu principalmente, e eu fiz muitos contatos lá, né? E naquele momento onde o nosso carro foi reprovado por causa do tanque de combustível, eu falei, opa, né? Peguei minha agendinha e fui ver os telefones dos amigos que eu tinha na Espanha para poder nos ajudar. Por sorte, conseguimos 2 tanques, né? Mandamos o carro que a gente tinha alugado para... Na verdade, a organização... porque tudo aconteceu porque o Oriol ele veio para o Brasil, ele era diretor de prova e falou que a gente podia ir com esse tanque e ele bancava. Chegou lá, ele não bancou, mas ele conseguiu, pelo menos que a gente corresse na Europa, os trechos de Europa com esse tanque. França e Espanha, né? França e Espanha, e a primeira especial lá no deserto, a gente teria que estar com o tanque... Na entrada do navio... Eles iam inspecionar, Um comissário da FIA ia olhar os 2 carros nossos para ver se a gente estava dentro do regulamento. E esse foi o máximo que o Oriol conseguiu. Então a gente conseguiu deslocar da França, né? Da qual, se vocês viram no capítulo anterior, eu fiz a proeza de capotar lá no prólogo, na especial, no quilômetro 50 de uma prova, do dia 1 do quilômetro 50, de uma prova de 20 dias com 5.000. Ou seja, o sujeito... Aquela velha frase, né? Não se ganha uma corrida no primeiro dia, né? Mas se perde, né? Se perde. Então, por sorte, né, nesse dia, eu estava com o Jorge como navegador, porque senão eu teria perdido mesmo. Porque, fazendo um parênteses aqui da história do tanque, porque nesse dia, eu lembro muito bem que eu, por mim, tinha desistido. Eu já tinha gasto toda a minha energia, meu dinheiro, esforço, para estar lá. E eu falava, Jorge, a gente fazer um Dakar sem apoio, não dá. Já estamos com o carro agora quebrado. Ferrou. Psicologicamente arrasado. Tudo aí agora com o carro capotado, sem para-brisa para trocar. Putz, esquece esse troço, cara. Vamos para casa. Daqui a gente pega um avião, depois de amanhã a gente está dormindo na nossa cama. Aquele dia eu não tive que consertar carro, eu tive que consertar o Kaká esse dia, né? Aí o Jorge, não, porque agora que tá difícil, agora que vai ficar bom, porque eu não vim aqui para ir embora, porque nós vamos até o fim, porque nós vamos chegar em Dakar, porque é isso, porque é aquilo. Eu ouvi aquilo e falava, mas esse cara é muito louco, né? Porque, cara, como assim, cara? Nenhuma equipe, nenhuma que eu conheço, talvez tenha tido algumas, principalmente nos anos primordiais da prova, foi participar de uma prova dessa sem um mecânico de apoio. Eu não conheço ninguém que fez um Rally dos Sertões sem um mecânico de apoio, né? Agora a gente andar 20 dias dentro da África, cruzar deserto da Namíbia, deserto do não sei o que, do Saara, da Mauritânia. Eu falava, esse cara é louco. Eu olhando para trás hoje, a gente era muito débil mental. Realmente, você analisando friamente, se vocês me perguntar hoje o que eu faria, eu falo, não, vamos parar, porque realmente é o mais prudente. Mas não me arrependo de nada que eu fiz. Não. Ainda bem que a gente tinha 20 anos a menos, né? E aí a gente topou o desafio, porque eu acho que isso foi o mais legal. E por isso que essa história para mim é tão importante, né? Para mim é tão marcante. Porque nós, né? A gente conseguiu terminar uma prova de 20 dias na África, com um carro original, sem a suspensão. Vocês podem olhar aí no capítulo anterior. Para-brisa para-brisa, dá uma olhada, vou colocar aqui a imagem do para-brisa. Essa é a imagem que a gente tinha de dentro do carro. Não, sem contar que na tombada a porta voou, que é a porta de fibra, né? Aí a vedação não ficou nada boa. Silver tape para lá, silver tape para cá. O carro ficou em condições precárias mesmo, e assim a gente começou a fazer a prova, né? Com o carro todo... E aí, ainda na Europa, a gente conseguiu, nesse dia, ou seja, a gente teve que passar a noite instalando o tanque numa oficina de um amigo do Jorge da Espanha. E recuperando o carro. E recuperando o carro. Então, quando a gente chegou ali na Espanha para fazer aquela especial na areia ali, né? Uma especial curtinha na areia, essa eu tomei bastante cuidado.
e colocamos o carro no navio, que o fiscal veio, aprovou o tanque e tudo mais, a gente já estava destruído, né? Assim, a gente entrou na África já cansado. A gente chegou em... Não era no Estreito de Gibraltar, eu não lembro, Almeria, eu não lembro que cidade que era. Mas quando a gente chegou lá, estava amanhecendo o dia, e o pessoal tudo já se preparando para fazer as caravanas para entrar no navio que ia fazer a travessia, né? Então, ou seja, enquanto todo mundo teve um dia difícil de rally, de viagem, nesse dia os deslocamentos eram muito grandes. A gente estava chegando de manhã cedo, né, para tomar café com os caras. Então, antes de começar o Dakar, a gente já estava estressado. Já estava virado à noite. Já estava virado à noite antes de começar a parte difícil. Falei, gente, já tinha um carro capotado, já estava virado, e o troço ainda nem entrou na África. Mas o motor estava virando. Enquanto o motor vira, o carro tem que andar. Eu sou mais ou menos assim até hoje. Apesar de achar que foi imprudente entrar na África, que realmente a África é um lugar muito inóspito, é muito abandonado. Quando a gente fala disso, né, as pessoas perguntam a diferença, né, do Rally Dakar, como aconteceu há alguns anos aqui na América do Sul, e um Rally na África. A diferença básica é o seguinte: aqui na América do Sul, qualquer especial que você esteja no meio dos Andes, onde for, você não está a mais de 200 quilômetros, acho que até menos, ou menos, de uma estrada asfaltada, de algum apoio, né? E você não tem briga de tribos, você não tem uma série de outros fatores políticos e sociais ali na África, é muito grave. Então na África, imagina assim, você quebrou um carro no meio do deserto do Atacama. Cara, em 2 dias no máximo você está com um carro na cidade, numa oficina, e você está pegando um avião para voltar para casa. Se você quebra um carro assim irrecuperável no meio do deserto da Namíbia, você está lá até hoje. Você não, mas o carro vai ficar lá. O carro vai, certeza. É porque eu digo você não, ou seja, uma maneira de falar, mas é que a gente tem o sistema de chamar o socorro, né? O helicóptero vem, busca os pilotos e abandona tudo. Mas você tem poucas horas para decidir se você quer abandonar tudo e o helicóptero vem, te pega e leva embora, ou se você acha que consegue consertar o carro, e se por acaso você tentar consertar o carro e o carro não conseguiu e o rally já seguiu adiante, não adianta apertar o botãozinho que o helicóptero não volta não. Tem isso. Você já saiu da prova. Não, tem outro detalhe, quando você aperta o botão, é 24 horas para eles virem te buscar, não é na mesma hora, a não ser que você tenha um machucado. Emergência médica. Uma emergência médica, mas se for só o carro, abandono de prova, eles têm até 24 horas para te buscar, né? Porque eles dão prioridade para acidentes, e faz sentido, né? Então, assim, essa é a grande diferença. Lá é inóspito. Lá você está no meio do nada mesmo. Você sabe que se ninguém vier te buscar ali com o carro quebrado no meio do deserto da Namíbia, você pode ficar lá dias, você pode morrer, como nos primeiros Dakar aconteceram, pessoas que se perderam, acabavam morrendo. Você não pode se perder muito também, porque tem vários trechos lá com mina terrestre, ou seja, vestígios de guerra e tudo mais. Então, é diferente. Você fala assim, é igual correr na... Não, pode ser que a dificuldade técnica da pilotagem na areia seja a mesma ou parecida. Agora, o cenário é outro cenário. Por exemplo, diferente. O primeiro dia de África me chamou muita atenção, que a gente entrou na África, né, fizemos a vistoria, tudo passamos, entramos na África. No primeiro dia eu lembro que a gente andou numa parte até fácil, né, que era uma parte bem lisa de areia, mas era uma espécie de um vale, né, e em cima 2 montanhas altas de areia, e a cada 5 quilômetros em cima dessa montanha tinha um jipinho militar. Né? Então a gente andando embaixo do vale e os jipinhos militares dando segurança para a prova, ou seja, de alguma maneira a organização conseguiu um suporte militar para dar proteção para os participantes da prova, né? Então isso me chamou a atenção porque eu não estava acostumado com proteção militar para me divertir num automóvel. É bem diferente. Lá, então é isso que a gente explica, que o buraco lá é outro, né? Mas tem histórias fantásticas dessa prova. Teve uma que eu me lembro muito bem, que mostra o nosso nível de desempenho, né? Você lembra da Giant Dune, a gente descendo? A gente chegou numa duna lá na planilha, o Jorge, Giant Duna, não sei o quê. A gente apavorado, né? Porque o assunto no café da manhã, hoje é o dia da duna gigante, né? Continua. Só que era uma duna que a gente desceria. Eu falei, qual é o problema de descer uma duna, né? Descer, todo santo ajuda, né? O problema é subir, quando aparece Giant Dune, que você tem que subir, que é o inferno. Descer é tranquilo, né? Nossa, rapaz, faltava 1 quilômetro e tinha um monte de asterisco de atenção na planilha, né? Falei, Cacá, falta 1000 metros, e o Cacá já reduzindo, né?
Cacá, falta 500 metros. O Cacá vinha em segunda marcha e não dava para ver ela, porque como é tudo branco, né? Então você não consegue ver onde está, né? Onde começa o degrau. Né? E, bom, na hora que a gente achou o degrau, conta como é que foi. A gente chegou em cima da duna, assim, eu parei o carro, assim, olhei, eu falei... Quando desceu a roda dianteira, não tinha mais como voltar não também. Tinha, era um paredão de, quanto, 200 metros? Era muito alto. Sei lá. Árvores grandes lá de cima. Os baobás, sabe, as maiores árvores africanas gigantes, lá de cima, 40 metros. Cara, você via a copa dela, parecia um pelinho no chão, brócolis no chão. Eu olhei aquilo e falei, rapaz, a gente tá na roda. E nesse momento que o Cacá falou agora, não tinha como voltar, né? Porque a frente do carro já desceu no abismo, não tinha como dar ré. E tinha mais rastros descendo. Eu falei, vai morrer mais gente, né? Eu posso até morrer, mas outros morreram também, né? Não tinha ninguém quebrado lá embaixo, né? Nem capotado. A gente olhava assim, era um troço. Eu falava, nossa. Eu não sei se você lembra. Você lembra como é que descemos aquilo? Acho que com o pé no freio, a gente pegou aquela onda de areia que desce e a gente foi em cima da onda. Não, ia só acelerando para botar ela reta, né? Ela começava a escorregar direto, a areia descendo, a gente foi descendo em cima. Como se fosse um colchão aí eu de ia areia. acelerando e virando, aí tirava o pé. Porque ela ia descendo, eu só não queria que ela virasse de lado, né? Porque aí... São 200 metros. 200 metros tombando. Então ela foi, eu só ia tentando botar ela em linha reta. Eu falei, seja o que for, vamos em linha reta para baixo. Sim, mas... e quando chegamos embaixo? Você lembra o que aconteceu ou não? Encostamos na areia dura, né? E aí, para olhar para frente, como é que a gente ia sair? A gente achou que ia encostar o para-choque no chão. Né? De tão angulado que era o negócio. Assim. Eu soltei o cinto para poder olhar pela janela para ver o que tinha na frente, porque não tinha nem como ver o que tinha na frente do carro. Assim... o carro bateu de ponta no chão. Para quem gosta de off-road e tudo, a gente está falando de muito mais de 45 graus, de uma rampa de 100%, né? É uma doideira aquilo ali. E aí tudo bem, descemos, passamos e tal, chegamos nesse dia um pouco mais cedo no acampamento, conseguimos nesse dia chegar a tempo de assistir o filme oficial que eles passavam no acampamento do dia. O filme do dia. Que vergonha. Me chamou a atenção na época o Shinozuka com uma Pajerinho full. Ele chega lá em cima, ele vem acelerando até o top da montanha, dá uma freada braba, né, que você vê a areia, quando ele freia sai um jatinho de areia, a areia sai para cima, ele desce o nariz e começa a empilhar marcha e trocando marcha, descendo a duna, empilhando marcha, gente. Né? Segunda, terceira, quarta. Eu falei, para, gente, a gente está em outro universo, ou seja, a gente aprendeu no filme, né? Era um universo paralelo ali, cara. Eu falei, nossa. E detalhe, quando chega lá embaixo, eles batem no chão, dão uma quicada alta para cima. De levantar as 4 rodas de novo assim. E vai embora. Puxa uma segunda, uma terceira e pau. Impressionante, né? Aprendemos bastante nesse dia. Aprendemos bastante. Foi memorável isso daí. E acho que tivemos outras grandes e boas histórias nesse rally. Eu vou lembrar de uma aqui, da qual a gente ficou sem gasolina. Diesel, né? Diesel, no meio. E era uma especial de vértice, assim, saía da cidade, ia até um ponto 200 km para frente e voltava 200. Mais ou menos no 200, o carro deu falta. Na verdade, assim, eu vou lembrar melhor que eu vou me sentir um pouco responsável desse dia, né? Na verdade, esse aí foi o primeiro dia de dunas puras, né? Ou seja, era um dia só de duna fofa. Os outros dias tinha savana, tinha um pouco de terra, tinha dunas também no percurso. Esse era 100% dunas. Não sei, 500, 600 quilômetros, era muita coisa. E eu fui fazer o cálculo de combustível à noite, né? Que eu sempre cuidava do abastecimento do carro. E o Cacá falou, quanto que a gente põe de combustível? Eu calculei pela média que a gente vinha fazendo. Não levei em consideração que era um dia só de areia fofa, né? Chegamos na metade, ou seja, a gente estava no coração do Saara. Eu sei que se você olhar na especial onde o rally dá o laço e começa a voltar, é exatamente no meio do Saara. Quando a gente chegou nesse meio, acabou o combustível do carro. E a gente estava justamente nesse dia cortando o caminho. Culpa minha também, né? Ou seja, o roadbook mandava a gente para um lugar e o GPS para outro. Porque na verdade o roadbook, ele te dá uma referência lá para frente. E você pode seguir ou não a setinha do GPS, né? Sim. Uma estrada mais principal ou menos, mas estrada zero, né? Areia. Sim, né? Ou seja, ele manda você. E a gente resolveu
a usar a técnica de que a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. Só que há um risco, se você usar essa menor distância entre 2 pontos, você tem um desfiladeiro, você tem alguma coisa intransponível. Mas a gente resolveu arriscar aquele dia, né? E na hora que a gente estava fazendo esse corta-caminho, o carro parou sem combustível. Isso significa que o carro fecha a trilha, né, limpa a trilha, que passa no final de todo mundo, ajudando ali um pouco. Normalmente eles têm um pouco de combustível e tal. Ele não ia passar onde a gente estava. Nunca. Porque não fazia parte do rally. A gente estava fora do rally. Bom, aí eu tenho a luzinha, né? Não, eu tenho que contar outra coisa. Quando a gente colocou o tanque de combustível de competição no carro, esse carro chegou na oficina com o tanque original que fica embaixo do carro. Esse tanque original, de alguma forma, desde que saiu do Brasil, devia ter um resto de óleo diesel dentro. Né? Então, na hora que o carro parou, eu falei, Cacá, é o seguinte, existe um tanque que a gente não tirou, olha o amadorismo, né? A gente levou para passear um tanque na África, né? Com um pouco de combustível. Graças a Deus, né? Nada é de graça. Nada, então. Aí eu falei, Cacá, esse tanque que a gente desligou para ligar um tanque de competição, com certeza deve ter um resto de óleo diesel, porque no dia que foi feita a troca das mangueiras, deve ter ficado um pouco de óleo diesel ali. Vamos só fazer o seguinte, ele desconecta as mangueiras do tanque de competição e coloca de novo no tanque e vê se liga. Bingo, né? Funcionou. Falei, bom, funcionou, a gente olhou lá tudo certinho e falou, olha, mas não tem muito combustível. A gente pôs uma varetinha lá, viu que não tinha muito. E nisso escureceu, né? Não, tava no lusco-fusco. E a gente viu pelo mapa, naquela época, tudo mapa de papel mais e tal. A gente viu que a rota original estava um pouquinho à direita. Uns 20 quilômetros assim. E a gente via alguns faróizinhos passando lá longe. Assim, sabe quando aquele farol fica piscando? Assim, você nem sabe direito se está aceso direto, de tão longe que quase assim como você vê um navio no horizonte, né? Que ele acende, apaga. Mas estava lá, a gente sabia que estava lá. Bom, a gente falou, vamos voltar para a trilha original da prova, porque lá a gente tem mais chance de um apoio, de alguém passar, né? Sim. Não aqui ninguém vai passar. E a gente foi, cortando o caminho numas toiceiras de mato. Os camel grass, né? Camel grass direto, assim, e fomos indo. Até se andar esses 20 Nessa quilômetros. escureceu, né? O lusco-fusco foi embora. Não, e a gente pareou o nosso rumo com um farolzinho que estava vindo. A gente queria interceptar ele. A gente queria interceptar esse farol, né? E ele cruzou na nossa frente. E ele cruzou assim, sei lá, tipo 1 quilômetro antes da gente chegar na via principal. Ele passou e a gente parou ali. Via principal no meio do Saara, mas tudo bem. É onde tinha mais rastro. Onde a prova passou. Onde tinha mais carro, era areia, né? Só que mais aberto. E aí a gente chegou ali, paramos, aí o Jorge olhou a quilometragem que a gente estava ali e tal, pegou o roadbook e falou, tem uma duna com um asterisco aqui na frente, logo aqui. Com atenção. Uma duna, cuidado e tal, perigoso capotar, não sei o quê. Aí eu falei, vamos até lá, porque anda mais 5 km, a gente chega lá, quem sabe tem alguém lá, né? Sim, parado. Não tinha mais nada, o nosso combustível já estava no fim de novo, né? Ou seja, não tinha mais nada que a gente pudesse fazer. Parar aqui ou parar lá, vamos parar lá, né? Aqui não tem ninguém, vamos ver se... E viramos, né, nesse caminho e fomos até lá, até essa duna. Só que para saber o que tinha na duna, você vai ter que assistir o próximo episódio. Vai ficar para o próximo. Suspense. Então, clica aí. Se você tem algum comentário, sugestão, dá o like aqui embaixo, comenta, escreve pra gente. Deu o maior prazer em responder tudo para vocês. Isso aqui é um bate-papo informal, isso é o legal do Garagem do Cacá. Até daqui a pouco. Certeza que você vai voltar rapidinho.